pessoal, tudo bem? Voltando então com as nossas aulas, agora com a unidade 5, que se chama Riscos e Papel do Poder Público. Essa aula vai ser composta de 3 videoaulas. Então, a primeira delas vai tratar a respeito do que são esses riscos, sendo que a gente vai falar um pouquinho de especulação imobiliária e espraiamento da mancha urbana. A segunda vai falar também de especulação imobiliária e espraiamento da mancha urbana, mas aí vai ser uma aula um pouquinho diferente. Em vez de serem slides, eu vou mostrar para vocês isso em croquis. A gente vai discutir um pouquinho por que espraiamento e especulação imobiliária são nocivos para o planejamento. E a terceira aula dessa unidade vai ser especificamente o papel do poder público, né? Em que situações que o poder público acaba trazendo problemas, né? Acaba agravando ainda mais essas desigualdades, esses problemas urbanos, em lugar de resolvê-los. Então, começando com a primeira aula, eu queria explicar, né, o que são esses riscos, por que esse termo riscos, logo quando a gente fala a respeito de planejamento urbano. Então, como eu falei para vocês, já está posto como uma condicionante, como um fato, que a indústria do mercado imobiliário tem necessidade de gerar sempre novos objetos de desejo, né, novos espaços de mercado para as classes médias média e alta. Porque, afinal, estamos no mundo capitalista, como eu já falei algumas vezes para vocês, então a gente tem sempre essa demanda de gerar novos produtos, de continuar gerando demanda de consumo. Então, condomínios fechados, por exemplo, muitas vezes, né, até está escrito ali na sua maioria, fui um pouco injusta, não é na maioria, mas muitas vezes a gente tem condomínios fechados, ou algo que eu não escrevi ali, mas obras de grandíssimo padrão, edifícios muito altos, grandes empreendimentos, né, como um grande empreendimento comercial, uma nova indústria na cidade, muitas vezes aprovados, né, feitos com conivência da prefeitura, mesmo que eles estejam fugindo a alguma norma existente. Então, esse é um exemplo em que o poder público acaba se aliando ao mercado imobiliário para conseguir permitir a esse mercado imobiliário mais lucro, né, que seja efetivado aquele empreendimento pretendido, mesmo que para isso se passe por cima de algumas legislações. E, além disso, né, além dessa questão de alguns empreendimentos, para eles serem abertas exceções e tudo mais, é muito comum que aconteça um espraiamento da mancha urbana, que seja feito um espalhamento, que o perímetro urbano vai sendo aumentado e que, por esse motivo, acabe havendo vazios urbanos entre aqueles novos assentamentos e a cidade propriamente dita. E isso vai permitir especulação imobiliária, ou seja, vai fazer com que os imóveis que antes tinham um determinado valor, agora passem a valer mais. Isso vai gerar no entorno outras ocupações precárias de baixa renda, né? Claro, se eu gero um condomínio fechado, eu acabo gerando uma oferta de empregos ali, para que os trabalhadores informais ou trabalhadores de menor renda acabem trabalhando naquele condomínio, servindo as casas daquele condomínio, por exemplo. Mesma coisa quando se trata de uma nova indústria, de um novo shopping center, enfim, a gente sempre, ao criar uma nova intervenção urbana de alto padrão, a gente precisa do suporte desse segundo circuito da economia, né, desses subempregos ou empregos informais que são gerados. E isso vai fazer com que outras ocupações precárias, né, ou ocupações informais acabem acontecendo, criando um custo ambiental, um custo social e um custo econômico para toda a cidade. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso, né, sobre como expandir o perímetro urbano ou especular áreas deixando-as vazias, talvez pareça inocente para alguns de vocês, eu não sei, mas acaba gerando sim um impacto bastante grande e quem vai pagar por isso somos nós, porque são os nossos impostos que vão pagar por essa diferença, né? Então, a segregação urbana, ela tem duas faces, acho que eu comentei já em alguma aula anterior isso com vocês. A gente vai ter a segregação autossegregada, ou seja, é uma escolha das classes mais altas, buscando qualidade de vida, buscando segurança, deixar de fora aquilo que é perigoso. É o que eu falei um pouquinho antes, né, em alguma das aulas anteriores, a respeito da privatização dos espaços. Então, eu quero que minhas crianças, meus filhos brinquem na rua, mas eu não tenho coragem de deixá-los brincar na rua. Então, eu vou para um condomínio fechado e eles brincam na rua do condomínio. Então, tem aquela aparência de ser uma rua pública, mas ela não é, ela é privada.
né? Então, tudo que é perigoso, tudo que é assustador, tudo que é incômodo, fica para fora dos muros do meu condomínio. E a segregação compulsória, né, obrigatória, que é muito mais problemática, é claro, porque não é uma escolha da população, mas as camadas de baixa renda acabam precisando se deslocar para áreas isoladas. Então, muitas gerações de suas famílias continuam morando nas mesmas localidades, nas mesmas condições de pobreza, de discriminação e sem acesso às redes de infraestrutura que teriam se elas estivessem localizadas de uma maneira mais aproximada, ali, menos periferizada. A ocupação de áreas de fundos de vale, de manguezais, de morros, tem uma componente super importante aqui, que é a questão dos deslizamentos, dos escorregamentos, das enchentes. Então, são habitações que muitas vezes estão em áreas de risco, né? Lembrando, então, que existe essa diferença. Existem ocupações irregulares que estão irregulares por questão de posse da terra apenas, mas que não estão necessariamente em situação de risco. E existem habitações que estão em situação de risco, que existe risco de contaminação, que existe risco sanitário, que existe risco de escorregamento, de deslizamento, de enchente. E claro que essas situações vão ser mais urgentes do que as outras, né? A poluição dos cursos d'água e mananciais acaba gerando mais custo para resolver esse problema através das redes de abastecimento. Então, quando eu tenho loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, muitas vezes não existe um tratamento desses dejetos. A gente sabe que hoje em dia o maior problema das cidades em termos ambientais não é o esgoto doméstico, é o esgoto industrial. Mas, de qualquer forma, dentro do contexto urbano, em que normalmente os corpos d'água muitas vezes são de pequeno porte, né? Então, qualquer quantidade de dejeto que seja lançada ali sem tratamento gera um impacto bastante significativo. E para tratar esse impacto sem saber de onde vêm os poluentes, isso acaba gerando um custo grande também para o município. O espraiamento da mancha urbana, como eu falei, através da incorporação de terrenos cada vez mais distantes, gera um custo muito, muito elevado para a comunidade, para a sociedade. Eu vou descrever isso com um pouco mais de detalhe na aula que vem, mas, basicamente, o que acontece é que quanto mais eu for incorporando áreas, por constituição mesmo, eu preciso levar as redes de infraestrutura até a borda do meu limite de perímetro urbano. Se eu for ocupando essas nossas novas áreas, de maneira que o perímetro vai ficando cada vez maior, mas que a quantidade de habitantes não aumente tanto assim, eu tenho poucos contribuintes, né, para ajudar a pagar os impostos, para ajudar a pagar, por exemplo, poucas passagens de ônibus, poucas pessoas vão usar aquele ônibus, e eu vou ter que fazer com que o ônibus chegue até o perímetro urbano, mesmo que seja para pegar 1 ou 2 habitantes. Então, acho que vai ficar mais claro isso na continuidade dessa aula, quando a gente for para o quadro, né, para o meu quadro negro que eu consegui montar aqui em casa, para a gente conversar um pouquinho olhando para um croquis, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Grandes vazios, né, que são gerados nos espaços da cidade, se tornam um objeto de especulação e acontece mais ou menos o que eu acabei de descrever. Para conseguir levar redes de infraestrutura para lotes que estão na borda da cidade, para empreendimentos na borda da cidade, os vazios que estão no meio do caminho são supervalorizados sem investimento nenhum do proprietário, apenas com o investimento do poder público. Então, é totalmente contraproducente, porque o poder público coloca ali as redes de infraestrutura e o terreno valoriza, sendo que o proprietário em si não fez nenhum investimento, né? E fora o fato de ter terrenos vazios no meio da cidade, que também é negativo, né? A parte rural que eu converto em urbana ao ampliar o perímetro urbano, acaba sendo também, então, muito valorizada, né, extremamente valorizada, e criando as novas periferias, como a gente citou anteriormente, através de habitações que vão sendo criadas clandestinamente ao redor desses novos empreendimentos, para aproveitar os empregos ou subempregos que são gerados com o novo empreendimento. Então, esse modelo, né, essa ideia em que, como vocês puderam ver pelos exemplos que eu dei, o próprio mercado imobiliário decide para onde que a cidade cresce, não é o Estado que decide para onde que a cidade cresce. Esse modelo, a Raquel Ronick, que é uma pesquisadora que eu já citei outras vezes nas aulas, chama de urbanismo de risco, e é um nome muito apropriado, porque, de fato, é insustentável socialmente, economicamente e ambientalmente, porque eu estou gerando cada vez mais demandas de investimento público com pouco retorno, né? Quando eu invisto, crio uma nova rede de infraestrutura para uma parte densa da cidade, para uma parte que está em adensamento, eu vou
beneficiar muitas pessoas com a ampliação daquela rede. Quando eu amplio a rede para uma área que ainda está vazia, que tem dois, três empreendimentos, eu estou sendo contraproducente, porque eu estou gastando o mesmo dinheiro público e estou beneficiando muito menos gente. Então, é por isso que tanto especulação imobiliária quanto espraiamento da mancha urbana são problemas urbanos, sim. A gente não pode fazer com que o lucro individual do empreendedor fique acima, fique priorizado em relação ao benefício coletivo, né? E eu vou falar um pouquinho desses porquês, né, na próxima aula. Então, a gente vai ver na prática ali, vamos ver em forma de croquis, e entender um pouco melhor por que os investimentos urbanos eles deveriam ser feitos considerando o adensamento, né, considerando densidades razoáveis, e por que o espraiamento da mancha acaba fazendo com que isso seja mais difícil, certo? Então, a gente se vê daqui a pouco na continuação dessa aula.